Oi, leitores! O meu nome é Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. E no dia de hoje eu vou resenhar A Garota do Lago. Antes do vídeo começar, eu queria me desculpar pela iluminação que tá meio capenga hoje, não tá muito boa. Mas é porque é de noite, né? A gente sabe que a noite não é o melhor horário pra gravar. Porém, eu tava com vontade de gravar esse vídeo desde mais cedo, mas à tarde eu estava com outros afazeres e então eu resolvi gravar à noite mesmo. Vamos lá. Esse livro foi publicado no ano de 2016 por Charles Donlia. E assim, esse aqui é aquele livro que basicamente todo mundo tem. Todo mundo tem. Por quê? Porque, se eu não me engano, teve um tempo que esse livro tava bem hypado, só que mesmo assim tem outro fator que talvez seja até o mais importante pra tudo isso. Ele é muito barato na Amazon. Na Amazon esse livro é baratíssimo. Agora na Black Friday tava de R$8 reais, 8 e pouco, alguma coisa assim. Na época que eu comprei foi 10. Acaba que se você nem tem curiosidade no gênero literário que esse livro é, você acaba comprando pelo preço. E antes de começar, eu gostaria de falar que se você for muito novinho ou tiver problema com algumas partes que você considera inapropriadas e tal, você pode pular alguns parágrafozinhos na leitura desse livro, que você não vai ter prejuízo nenhum com relação à história como um todo e vai aproveitar a leitura do mesmo modo. Dado o recado, vamos lá pro enredo. Esse aqui é um daqueles livros, assim, que tem, digamos que uma estrutura que eu particularmente admiro muito, que são duas perspectivas temporais diferentes. Primeiramente, nós temos Becca Eckersley, que é uma menina que está fazendo direito em uma faculdade assim muito renomada. E nós temos uma jornalista chamada Kelsey Castle. Gente, esse aqui é um suspense, então nós temos aqui uma história um tanto mais difícil e complicada, sempre tem crimes no meio, não é? E nesse caso nós temos a nossa Becca Eckersley, que acabou sendo assassinada. Ela foi encontrada morta e aí a nossa jornalista é chamada para poder, fazer uma investigação acerca do caso e tudo mais. Ela era uma jornalista muito renomada. E no momento em que ela é chamada para fazer a investigação e a cobertura de todos esses fatos, o que acontece? Ela estava afastada. Ela estava passando por um momento em que ela estava afastada do seu trabalho. E por que ela estava afastada do seu trabalho? Porque ela passou por uma situação complicada que, à medida que o livro vai passando e você vai avançando na leitura, você entende. E você vê que, na verdade, essa jornalista e a Becca tinham muito mais coisas em comum do que a gente pode imaginar no início da leitura. Becca Eckersley, como eu já falei pra vocês, fazia direito e tudo mais, e ela fazia parte de um quartetozinho de 4 amigos. Eram 2 meninos, ela e mais outra menina. E a Becca era uma daquelas meninas inteligentes, charmosas, que meio que conquistava pessoas assim por onde quer que ela passasse. E aí, no meio desse turbilhão de coisas, nós vamos ver um romance se desenvolvendo entre ela e um desses amigos. E passados anos, assim, ela é encontrada morta. E assim, foi uma coisa que chocou muito a cidadezinha onde ela morava, que se chama Summit Lake. E assim, foi uma situação que teve um alcance estrondoso, porque de fato foi brutal a maneira que ela foi assassinada, o livro descreve. E a Kelsey vai lá para essa cidadezinha para poder fazer toda uma investigação. Ela era muito competente, muito centrada, assim, se garantia bastante no jornalismo, naquilo que ela fazia. E acabou que ela começou a realizar as investidas dela para poder chegar, digamos que a uma conclusão, porque ficou um crime assim muito em aberto. Muito, assim, a própria família queria encobrir muito a situação, abafar o caso. E a Kelsey vai lá e tenta investigar tudo mais a fundo e ela chega, assim, a conclusões. A própria polícia acabou ficando de olho nela porque ela estava indo mais longe do que a polícia. Um projeto de Sherlock Holmes chegando aí, né? E acaba que essa Kelsey ainda passa por muitas situações, assim, de apuros, de perigo mesmo. E tem momentos aqui nesse livro que são bem tensos, assim. E assim, convenhamos, né? Isso é o melhor dos livros de suspense. Se um livro de suspense não tem essa capacidade de te deixar, assim, em alguns momentos com a respiração presa, então certamente tá faltando alguma coisinha, né? Cabe mencionar sempre que esse aqui é um livro que vai falar de temas muito sensíveis. Nós estamos falando de um suspense, então ocorre aqui assassinato, nós temos estupro, nós temos abuso psicológico, nós temos relações sociais conturbadas, enfim, tem muita coisa assim complicada, difícil de falar. E se você tem sensibilidade com relação a algum desses conteúdos, eu realmente aconselho você a deixar essa leitura de lado, pelo menos por enquanto. Agora para as minhas impressões. Olha, esse aqui foi um livro que, se eu não estivesse na faculdade, eu teria lido mais rápido. Até porque é uma leitura que vai
de fato te prender. É muito difícil, gente, ter um suspense que não te prenda, de verdade. É como eu tava falando pra vocês, é aquele livro que vai te deixar tenso. Então, se alguma coisa te deixa tenso, você tem a tendência realmente de procurar investigar mais a fundo, chegar até o ponto final. Por quê? Porque você quer ter uma visão mais conclusiva acerca daquilo que tá te deixando balançado. Mesmo que seja na ficção, mesmo que seja na literatura e tal. É o poder, né, da literatura. Aqui nós temos um enredo muito bem construído, personagens intrigantes, digamos assim. É um livro que vai abordar muitas problemáticas e vai trazer toda essa história narrada de ângulos diferentes. Em alguns momentos nós vamos falar da Becca, da vida dela, o que está acontecendo antes dela morrer. E em outros momentos, em outros capítulos, nós já vamos ver a Kelsey investigando e tendo essa visão póstuma ao acontecimento, que foi o assassinato. E outra, gente, aparentemente ele é um livro assim de um porte médio e tal, meio grosso até, só que na realidade não é bem isso. Nessa edição, pelo menos, eu não sei se tem outra editora que publicou esse livro, eu só conheço essa mesmo, Faro Editorial. As folhas são bem grossinhas. Então, vai trazer um volume absurdo para esse livro, que, pasmem, tem 283 páginas. Vou colocar também o link desse livro aqui embaixo na descrição, se vocês estiverem interessados, quiserem procurar para comprar, enfim. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar de todo o improviso aqui nessa noite. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijão e tchau, tchau!